Pampa Debates. Oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Doutor Genaro Baroni Borges, os últimos serão os primeiros. Sim, se eu for o último a chegar, o primeiro será anunciado. Muito obrigado pela honra. Muito obrigado pela honra de ser anunciado em primeiro lugar. Tô bonito. Passou o quê? Um crescinho no cabelo? Parecia a geada de encruzilhada. Geada de encruzilhada. Roberto Bandeira Pereira. Tudo tranquilo? Tudo bem, graças a Deus. Brigadeiro Raul José Ferreira Dias. Seu nome de cantor, Raul José. Sim, claro. Doutor Lênin Streck. Também. Estão todos bonitos hoje, hein? Prazer tê-lo aqui depois de um estado em Brasília. Sim. E o doutor Vanderlei Capelari, homem mais procurado na cidade, mais requisitado. Ele está entre o amor e o ódio. Tem gente que odeia e tem gente que ama. O Vanderlei Capelari. É o alvo preferido. É o alvo preferido. Mas eu fico com a primeira opção. Amado. Ódio. A segunda. Como é que o senhor pode ser odiado pela justiça? Temos um homem do Ministério Público e lá um juiz. Desembargador. Como é que o senhor pode ser odiado? Mas não chega nesse ponto. Acho que é não, ele que disse. Eles, vírgula. Ele disse. Tem um profundo respeito e estima pessoal. É que eu disse. O Genaro? Não, eu disse e vou dizer por quê. Eu estava ouvindo ele no programa do agora há pouco lá do Vitorino. E o meu querido amigo Capelari disse assim, o Código de Trânsito tem um propósito, um viés educativo. Pô, por favor! Aí tu paraste o carro, mas parei o grão, quase me atirei de dentro alto. Como propósito educativo? Eles só multam. Eles só multam. O propósito é arrecadatório. Não. Pelo amor de Deus. Se a IPTC vivesse de multa, já estava fechada há muito tempo, desembargador. A parte orçamentária da IPTC não chega a 20%. O resto é tudo dinheiro dos cofres da prefeitura que sustenta a estrutura de planejamento, manutenção do mobiliário urbano, toda a estrutura hoje de planejamento e execução viária. Então, a multa hoje, pelos valores que elas têm implícito, elas são prejuízo para o órgão gestor. Uma multa de R$ 48,00, ela custa mais do que o dobro só os custos entre custo de notificação do Detran, parte de estrutura de digitação, análise de recursos, ela ultrapassa mais do que o dobro. Mas a parte disso, meu querido amigo cometeu, meu querido amigo, com todo respeito, cometeu uma impropriedade técnica. Não. O azulzinho não é autoridade de trânsito, ele é agente. Agente da autoridade. Não, mas ele não é autoridade. Não é. Então, o senhor disse lá no programa que ele era autoridade. Ele não é autoridade. Eu tenho um caos. Eu falei no sentido geral. Tem um caos aí. Deixa eu perguntar uma coisa que interessa, não que isso não interessa, mas dentro disso, porque por exemplo, que num dia que o trânsito está pesado, as sinaleiras não dão conta. Um exemplo, aquela... Acertório do Chaves, que o senhor passa seguido lá. Exatamente. Aí o que acontece? Ele já sabe de cor. Não, ele já sabe. O carro dele está no... Olha só, o carro dele está no index. Olha só. Aliás, o Capelari, tu nem monta mais o carro dele. Falar. Ele não comete infração. Então, vamos lá. 8h30 da manhã, um dia por alguma razão, um engarrafamento e os azulzinhos que deviam ter uma ordem dos seus chefes, que deviam ir na Sertório, porque a Sertório está com pouco movimento, e essa que vai para o aeroporto, muito. Era só ir lá, como faz em Nova York, 4 da tarde, a policial comandou vai ali, o trânsito, porque ela sabe. Aí o que faz o azulzinho? 2 deles, a socapa, a sorrelfa, parados na subida para tentar pegar alguém que esteja com o celular na mão ou que por acaso peguem a pista do ônibus, que não se sabe bem onde começa, porque não tem a marca onde começa. Por que fazerem isso? Tocaia, né? Então de tocaia, né? Porque essa é uma questão assim, ó. Me dê uma razão por quê. Tá. Mas isso não é, tem mais eles não estão lá e estão nesse lugar. Vou lhe dizer.
É por conta deles ou eles têm instrução? Não. Tem orientação clara e todos eles têm posicionamento determinado pelas chefias, pelos coordenadores. Por que ali não se bota um agente? Porque ali tem uma câmera ali bem no cruzamento. Aquela sinaleira é controlada por sistema de controle interno na sala de operação da IPTC, que fica observando o fluxo da Por que tinha engarrafamento? Não, então? pode ter momentaneamente algum obstáculo na via, algum tipo de acidente. 20 minutos parado ali e mas os caras multando não é o as problema, pessoas. não é ali. O controlador de voo estava dormindo. O problema está lá na Ceará, a obra da Ceará que está em Porque Ceará era na ida, não na volta. Mas é a mesma coisa. Aquele Não é a mesma coisa. Uma coisa é a ida e outra é a volta. Mas tem impacto também na ida, porque tu tem a Farrapos bloqueada, claro que tem, doutor Lênin. Pô, quer saber mais que o capelário? Não, Sim, ele sabe. nessa Ele parte sabe, mas ele sabe. Mas ali tem uma câmera, doutor Lênin, que fica observando os fluxos e que consegue ver quase 2 quilômetros dos dois sentidos da Sertório e também daí do Chaves. O que os caras ganharam? A Lancê, a prefeitura arrecadou, qual é o papel educativo de 2 caras a tocaia ali? Mas eu não sei qual é. Ali tem um problema sério de invasão do corredor. Ali a fila de ônibus, de carros, às vezes elas invadem e ficam... E por que você não desenha no chão aqui, começa a fila de ônibus? Mas tem ali uma atividade dos ônibus, capelar. Se o viés do código é educativo, tinha que educar os teus motoristas da IPTC que eles trancam o trânsito. Eles param, fecham o trânsito e eles ficam trancando a via. Aí estacionam sobre a calçada. Fica no meio do trânsito, quer dizer, fecha o sinal para ele e ele fica no meio. E eu estou trancado aqui, o sinal abre e eu estou trancado, não posso passar. Tem que educar esses caras. Se o propósito é educativo. Se está fiscalizando o radar lá na Ipiranga... Estou falando dos ônibus. Se fica na via, o pessoal reclama. Está trancando a rua. Se ele fica na calçada, ele põe lá depois da calçada lá, aí tem o problema da calçada. É um problema que cada um tem um olhar sobre... Você não pode ficar na via atrapalhando o trânsito, por favor. Mas a orientação não é isso. Mas a orientação não é essa, desembargador. Eu desisti. Não, quando o ônibus vem na via... Ele não precisa fecha o sinal para ele e ele para no meio. Nem na via, nem na calçada. Até porque o equipamento que você ele é um equipamento móvel, é como quase que uma pistola. Se ele fica sozinho na calçada, Mas na espreita. O que eu digo é uma situação do Vou deixar o Roberto agora. Ele está trancando o cruzamento. Doutor Roberto, fale. Doutor Roberto, fale. Não, é uma... Doutor Roberto, fale. Não é uma orientação... Senão eles não deixam. E vocês puniram... Não, peraí. O doutor Ricardo Deixa o doutor Roberto Bandeira falar que não falou ainda. O episódio do Ricardo Giuliani foi punido, que ele estava com tudo pago e mesmo assim recolher o carro dele, que deu um escândalo na cidade. Esse episódio deu sindicância, puniram os agentes? Sempre, doutor Lênin, qualquer desvio de conduta lá da sindicância, da demissão, se o desvio de conduto é grave, é demissão por justa causa. Mas olha o prejuízo que causaram para o advogado, ele estava à noite. Se ele tem alguma coisa que for... já foi feito. Não, mas tudo bem, doutor Lênin, mas assim, o senhor sabe que tem que ter procedimentos administrativos... Ele tinha pago o IPVA e a gente viu que ele tinha pago o IPVA. Mas ele não tinha recebido o documento. Mas tem um detalhe aí. Está aqui pago, essa sim é, mas eu não posso. Tá bom, vamos deixar o doutor Roberto falar, senão vocês estão os dois centralizando. Eu quero voltar essa questão aí, que é interessante. Fala, doutor Roberto. Não, eu está pedindo a palavra eu quero só depois sou eu que uma situação que não, até que não tem a ver com o capelário. Eu quero ver o lado bom. O fato é que, independentemente de fato existir alguns abusos, nós estamos dentro do universo de uma cidade de 1,5 milhão de habitantes. Bom, ponto 1. Um fato é objetivo, que com a redução da velocidade na cidade, com a fiscalização, diminuiu o número de óbitos. Esse é o lado positivo. Ponto. Feito isso, agora eu quero fazer um registro que talvez não tenha a ver com capelário. Acho que não tem nada a ver com capelário, pelo contrário. Tem em parte, mas é questão disciplinar. Eu fui vítima de um processo, de um procedimento em que eu estou 8 horas da manhã na cavalhada e sou multado por não utilização do cinto. Primeiro, eu uso o cinto sempre. Ponto 1. Fica a palavra do sujeito contra mim. Em tese, está tudo ok. Só que o meu carro é dotado de um dispositivo que torna absolutamente inviável um trafegar confortável, porque ele grita o tempo inteiro e tem um acionador do freio que, se tu tira em andamento, ele tranca o carro. Bom, é um Honda HR-V. Fui lá na Honda, pedi um documento nesse sentido
e fiz o recurso da multa, pedindo no recurso da multa, inclusive que fosse notificado com tempo hábil para comparecer com o advogado para fazer sustentação oral, para exercer o direito constitucional. Resumo, julgaram, eu nem sei como julgaram, não sei quem julgou, não sei o fundamento do recurso, não tem nem o nome de quem julgou, me indeferiram simplesmente por falta de fundamento comprobatório. Recorri de novo e estou agora na seguinte circunstância. Provavelmente seja negado, porque na verdade é a rodo, a negativa dos recursos. É prova evidente, é prova material, eu tenho uma declaração. Só se eu for idiota, eu vou transitar 30 quilômetros dentro da cidade. E aí vai para o judiciário. Não, eu vou ter que entrar no judiciário, fazer uma multa de 100 e poucos reais, mas por conta... Isso vai para o judiciário. Por conta dos pontos. Por conta dos pontos. Quer dizer, como é que eu vou fazer um servidor público examinar o meu recurso? Aí vai para o judiciário. Eu não sei nem quem é o cara, é um juiz fantasma. Por isso é que nós é um temos jogador 100 milhões fantasma. de processos. Escrevi 500 mil vezes já sobre a Jari. A Jari é o maior escândalo. Então vou te contratar de advogado para nós fazer essa briga juntos. Isso aí é desde o tempo que isso foi criado. Por exemplo, para mim, tudo isso é um plano. Eu sou das teorias conspiratórias. Quando foi criado isso aqui, o PT, na época, queria criar uma espécie de Stasi, que é da polícia alemã, aquela, de vigiar todo mundo. Alemã é oriental. É oriental. De vigiar todo mundo. O SDP russo, mesma isso, coisa. e queria. Aí, é conspiratório. Depois criaram um tribunalzinho desses, chama Jari, que é uma fachada, uma narrativa. Está no código, não é? Não tem nada a ver, é uma lei nacional, não é? O problema não está no código, quem é quem lá dentro. Como é que eu vou me defender numa situação dessa? Mas, E quem me defende da Jari? Mas na verdade é o seguinte, está ali escrito no próprio código como é que é montada as Jari. São representações de instituições, da Brigada Militar, da Fundação Tiago Gonzaga, da OAB. Mas Agora, só me dá um instantinho para chamar. É que derrigou. Agora, aqui no Pampa Debates, chegou o momento. Aqui no Pampa Debates, chegou o momento do engenheiro para o Senge do Rio Grande do Sul. Momento do Engenheiro. Oferecimento Senge, Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você. Vocacionado historicamente para inovação e pluralidade, o Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul, o SENGE-RS, atua com vigor desde sua fundação em 42 na defesa e valorização dos profissionais representados. Pioneiro na qualificação profissional e na modernização dos serviços oferecidos aos seus associados, o SENGE contribui através do conhecimento técnico de seus integrantes, nas grandes discussões e nos projetos de desenvolvimento econômico e social. Isento de qualquer influência política e partidária, opera com modernas técnicas de gestão e, assim, o SENGE projeta seu futuro como uma opção de valor aos milhares de associados e suas famílias, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa para todos os brasileiros. Acesse o portal SENGE e saiba mais. Sindicato dos Engenheiros, nosso maior projeto é você. Agora pode falar, doutor Capelari. Não, na verdade, a composição das juntas de julgamento, o município de Porto Alegre tem 4 juntas de julgamento. Todas elas têm 2 representantes indicados pelo município e 3 indicados por instituições. O que nós pedimos no ano passado, até numa série de reuniões que fizemos com a OAB, era que todas as instituições pudessem indicar advogados, ou não advogados, mas formados em direitos, ou bacharéis em direito. Isso ocorreu. Todas as nossas juntas, exceção da prefeitura, que não são 100% advogados, porque nem temos tantos formados lá para fazer a junta de julgamento. Mas o que eu vejo, hoje faço parte do Conselho Estadual de Trânsito, o que eu vejo da dificuldade do julgamento dos recursos de infração de trânsito? O volume de recursos é uma coisa absurda. Lá no CETRAN tem 40 mil processos. Sim, mas no meu caso, por exemplo, o Supremo tem muito mais que isso e julga. Sim, mas no com televisão, desculpa. Por conta disso, o Supremo tem mais que isso com televisão. O Tribunal de Justiça tem muito mais. Por conta disso eu não posso exercer meu direito, eu vou ter que ir ao judiciário. Não, mas eu acho que assim, nós estamos avaliando lá a questão de permitir, em todos os casos, a sustentação oral. Que, na verdade, a impressão que eu tenho é que não houve reunião, que alguém de forma monocrática, eu não sei nem quem é o juiz,
fantasma. Mas Porque não tem lá no parecer de julgamento. Não tem. Não apareceu o nome. Não tem que aparecer. Então Não tem nome. Tem uma falha nisso. Não tem nome. Tem que aparecer o nome do jogador. Com que eu entro no sistema virtual, eu não consigo identificar. Tem que ter obrigatoriamente o nome da junta que se julgou. Judiciário. Eu consegui, quando eu sofri um abuso por parte de 2 agentes de trânsito, há um tempo judicializou. atrás, o Roberto lembra? O Roberto era o procurador-geral. Porque eles não conseguiram provar nada contra mim, porque eles estavam a socapa fazendo uma multa. Aí eu fui lá e tirei fotografia deles. Sabe o que eles fizeram? Retalharam, cercaram o meu carro. Cercaram o meu carro, me sequestraram. E não acharam nada. E a minha mulher estava no carro. Aí sabe o que eles fizeram? Não tinha nada para fazer, eles pegaram e disseram assim, sua placa está gasta. Era uma Mercedes. Aí eu disse, é verdade? Vamos comparar com a placa de vocês. A minha estava melhor que a dos próprios carros. Me multaram, aí eu chamei, fiz um BO, tudo isso, fiz um BO, e levei eles às barras dos tribunais, levei eles no fórum. No fórum eu resolvi o problema. Eles tiveram que comparecer lá na audiência, eu processei por abuso de autoridade. Só assim, essa é a linguagem que agora se conhece. eu quero fazer Roberto, só essa linguagem. Deixa eu fazer um esclarecimento aqui que vale para todos. Porque o diálogo já passou há muito tempo. Ô Lênio, aquele episódio que tu falaste, aquele advogado que foi... O Ricardo Juliano, nosso amigo, hein? Código Tributário, o Código Nacional de Trânsito realmente prevê a apreensão por quando não está quitado o tributo. Ele tem que estar licenciado pelo Detran. Tinha notícia de que estava licenciado? Estava dentro aqui, inclusive tá eles checaram. Online. Se está online, não. Se está online, não existe a causa. Mas, doutor Roberto, tem um outro artigo que diz o seguinte, que ele tem que portar o documento, que eu acho um absurdo. Mas se é um absurdo, não se usa. É porque quando foi feita essa lei, não existia online. Mas assim, ó, na similitude. Mas não é, mas doutor, temos que fazer sabia isso. Que o Código Civil alemão não... O legislador, sabia que o Código Civil alemão não regulou... Eles têm que cumprir a lei. Essa lei tem que ser cumprida, me permite, ô Lênio? Sabia que o Código Civil alemão... Faz uma lei para não ser cumprida, é um absurdo. Não, só um detalhe. Não, fez a lei para ser cumprida. A lei, ela existe, só um pouquinho, mas aí, Paulo, não é bem assim. Como é que é, então? Não é assim. Então, se deixar eu dizer, eu vou te dizer. Então deixa eu dizer. Tu é engenheiro, escuta deixa eu dizer. Os juristas falarem sobre isso. Se eu não tenho acesso à informação, eu posso exigir fisicamente o documento. Agora, se eu estou vendo o documento e online que está ok e está online, eu estou abusando do poder que me é conferido. É a mesma coisa. Esse sujeito aqui, ele tem prerrogativa em razão do cargo que ele exerceu, que é vitalício, ele tem porte de arma. Então é o seguinte, ele é obrigado, se ele quiser usar arma, ele é obrigado a andar com o registro da arma, certo? Agora, no automático, eu não posso inverter a presunção. Se eu pegar ele e eventualmente ele não tiver com o registro aqui, não significa o portar a arma decorre de uma autorização legal que ele tem, que é uma lei federal. Então, na verdade, se o sujeito quiser autuar ele em flagrante por porte legal de arma, sabendo que na carteira ele diz que ele tem direito a porte de arma, é partir da presunção. É como exatamente o mesmo caso do brigadeiro, que tem porte legal por ser militar, mesmo aposentado. Então, o que acontece? Se eu pegar ele e ele não tiver com registro, eu vou praticar abuso de autoridade contra ele se eu quiser prender por porte legal de arma. Doutor Roberto, e se tiver um artigo que diz que se ele não portar o documento, ele também está cometendo uma infração. Então vamos lá. É assim? Então vamos fazer o seguinte. É proibido estacionar em cima da calçada. Mas mude a lei. Não. Se é proibido, é proibido. É proibido estacionar. Vocês não podem estacionar em cima da calçada. Sabe por quê? Pode. É o artigo 29 do Código que permite. Vocês não podem. É a mesma coisa. Não deve, doutor. Não pode. E os teus vizinhos estacionam em qualquer lugar. Lex dura lex. Então é assim. Tem um artigo 29 do Código que diz o seguinte, que a polícia, o órgão de trânsito... Esse não é polícia. Mas o órgão de trânsito... É agente apenas, não é polícia de trânsito. Olha só, Capelari, eu entendo a tua posição, é uma posição delicada, certo?
mas está havendo sim, está havendo abuso de autoridade. Se vocês reconhecerem isso, é preciso, fica bonito. É preciso que se reconheça isso, porque senão vai acontecer o que está acontecendo agora. Eu estou dizendo para você porque eu tenho na família, eu tenho uma pessoa que trabalha com Uber, né? Muito bem. O Uber está para ser regulamentado, que é uma bobagem, mas tudo bem. O táxi vai acabar. Vejam bem, o táxi vai acabar. O Cabify já chegou, já vem um terceiro e vai acabar. Muito bem. Sim, o mercado estabelece por competência. Por competência, claro. Então, trabalha com competência, não tem problema. Agora, mas deixa eu voltar ao que eu queria falar. Então, o que aconteceu? Ele presenciou, inclusive filmou, né, um companheiro dele sendo achacado. O cara entrou dentro do carro dele para tentar arrancar a chave dele. O que é isso? Não, isso é um absurdo. É abuso de autoridade. É abuso de autoridade pura. É isso. Pura. Certo? E o que é? Chegar uma denúncia dessa lá, brigadeiro, nós vamos tomar medida. Não, olha só, fizeram o BO, entendeu? Eu estou dizendo para você porque fizeram o BO, foi tudo de acordo. Agora, está havendo sim, Capelari, é importante. Você vê, olha quantos... Só moderar isso. Quantos testemunhos, certo? Como você falou, Duralex, Sedilex, então, muito bem. 29 o artigo, mas é importante, Duralex, Sedilex, também para as autoridades constituídas. A lei certeza, para todos, desde o presidente lei até o mais... O artigo 29 do Capelari diz aqui, os veículos... aí fala como é que os veículos destinados ao socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade de trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parar quando em serviço de urgência. Sim. De urgência. Urgência? Tá todo o tempo ali, uma tarde toda, é urgência? Urgência é a mesma sutileza interpretativa. Olha aqui, ó, se está escrito proibido carregar cães na plataforma, dá para levar um urso? Você diria que sim. O urso comeria você. É claro que a lei não pode ser interpretada assim. Eu estou mostrando para você que os seus agentes cometem todos os dias irregularidades com base no próprio artigo que você leu. É assim? Vamos ao seguinte, população, cada vez que o sujeito está sentado em cima da calçada, e mais, tem mais, e tem que botar o dispositivo, tem que estar alerta, tem uma série de coisas. Sim, aqui no 29, eles não usam. Não fazem. Então, por favor, eles bem querem. Então faz assim, ó, se querem exigir do cidadão, exija-se de si mesmo. Arrest my case. Foto? Não, brigadeiro, eu queria só responder o seguinte. Arrest my case. Lá, eu, de maneira nenhuma, vou passar a mão na cabeça de quem quer que for lá da IPTC em termos de comportamento. Se o senhor tiver conhecimento lá das punições que são dadas lá a qualquer tipo de conduta inadequada, a quantidade de suspensão e demissões que a gente faz por essas atitudes que foram relatadas aqui, não... São bastante, não são poucas. Capelari, eu acredito nisso. O que é importante é que o nosso telespectador e nós tenham consciência disso e que uma coisa é a percepção, é que nem segurança pública. Estão fazendo muita coisa, tudo bem, mas qual é a sensação nossa da segurança pública? A sensação é de insegurança. E a sensação do público, Capelari, é sim... De arbitrariedade. De arbitrariedade. Isso. É isso que tem que não ser... Não está faltando orientação, Capelari, lá de vocês, por favor. Olha aqui, nós estamos aqui quantos? Nós somos 3 aqui, todos reclamando da mesma coisa, quase que como porta-voz da população de Porto Alegre. Desembargador Genaro, deixa eu E aí, não será um problema de orientação de vocês lá? De jeito nenhum. Isso de orientação, o cara que alegar lá que não foi orientado da forma adequada, esse cara está cometendo uma falta da verdade, porque mensalmente eles são tirados de operações, um turno do seu trabalho, exatamente para receber essas orientações. Todos eles com advogados, não da IPTC, juristas, desembargadores já tiveram lá dando... E olha, e foi excepcional o ciclo de debate que foi feito com um desembargador da ativa, do Tribunal de Justiça. Foi lá exatamente para conversar com os agentes, para dar o limite, doutor Lênio, que eles têm em termos da sua ação e como eles devem se portar. Nós orientamos sempre que
a infração não cometida, e se ele vislumbrar que alguém está na iminência de cometer uma infração, que ele faça a orientação. Não precisa, nós não queremos autuar ninguém lá. Se eu quisesse direcionar o efetivo dos 527 agentes que a gente tem, eu colocaria eles nos principais cruzamentos da cidade, só para fazer autuação. E tenho certeza que mais do que triplicar o número de autuações aconteceria. Mas não é isso. Nós não dependemos da multa lá para sobreviver à instituição. Eu entendo. Vamos agora às informações para o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, o CREA-RS. CREA-RS, em foco. O Conselho atua em todo o Estado com 44 inspetorias para fiscalizar o exercício profissional, coibindo atividades técnicas de pessoas não habilitadas e garantindo a segurança da sociedade nas obras e serviços de engenharia. Acione o Disque Segurança pelo número 0800 510 2563. CREA do Rio Grande do Sul, valorização e defesa da área tecnológica. A Unicred sabe que sonhar é importante, mas realizar é ainda mais importante. Nesta época do ano em que as contas parecem se acumular, conte com a Unicred para ter as melhores soluções de crédito pessoal e empresarial. E isto com excelentes condições. Acesse unicred.com.br e saiba mais. Unicred, mais valor para você. Chegando aqui os torpedos, infinidade de torpedos, e cada vez que Capelari vem aqui a audiência é certa. Boa noite, só para lembrar o senhor Vanderlei Capelari que a EPTC não presta um bom serviço. A função da EPTC é só de arrecadação, sem mais Mari. E aqui se sucedem. Pois é, isso que pedestre, Paulo Sérgio pergunta ao senhor Capelari por que a sinaleira para pedestre em frente à rodoviária tem só 8 segundos, uma vergonha, em frente ao Hotel Continental. Só o William Bolt para atravessar aquela sinaleira lá a tempo. Não acredito, pode ter acontecido alguma falha naquele momento lá. Mas aquela sinaleira, ela não pode ter menos de 15 segundos, fora os tempos de segurança. Nós temos o tempo que aparece no visor ali para o pedestre. E aí tem mais 3 segundos subsequentes ao tempo do pedestre, exatamente chamado tempo de segurança. Marcelo aqui. Paulo, nada contra o senhor Capelari, mas a instituição. Fico com pena dele quando esse assunto está sendo defendido. E ele defende que não tem defesa. A EPTC não educa ninguém, só multa. Eu caí em diversas barreiras da brigada no passado e nos dias de hoje sempre recebi instrução. Nos dias de hoje, nada. É só multa. A EPTC, além de multar, debocham do cidadão. Uns caras sem postura, com péssima apresentação pessoal. Primeiro, eu gostaria que ele me denunciasse caso concreto para tomar medida. Segundo, todas as nossas operações são em conjunto com a Brigada Militar. Todas as nossas abordagens sempre tem a Brigada Militar junto, ou a Polícia Civil. Essa abordagem que eu me referi, como você... Eles estavam sozinhos. Eram 3 agentes. Bom, mas aí é uma abordagem. Pois é, isso que eu quero dizer. Eram 3 agentes. E quando esse rapaz, ele entra, ele colocou o corpo dentro do carro. Para tirar a chave. Para tirar a chave. Isso. Ele invadiu o espaço do sujeito. Não tem. Ele está dando ao sujeito o direito de esmurrar em legítima defesa, porque o não sabe o que... E deu. Aí quando eles saíram, que foram fazer o BO, eles foram atrás? Não, sumiram. De Carazinho. Meu nome é Cássio, moro em Carazinho, evito vir a Porto Alegre. Sempre que venho, em vez de ser educado e orientado, eu sou multado. Pois sempre volto com multas. Em minha defesa digo, é impossível obedecer às leis em Porto Alegre. As leis nem sempre são as sinalizações, ou melhor, nem sempre são claras ou existem, mas a fiscalização de trânsito é incrivelmente eficiente. Não há interesse em orientar o cidadão que vem do interior, é só multar. Paulo Sérgio. Depois tem outra indústria aí nisso aí, que é o guincho, né? Isso aí é outro problema, Marcelo. Que não é outro problema. Vou responder. O guincho. Primeiro, a EPTC tem 527 agentes que trabalham em 4 turnos de atividade. E aí, o cara vai dizer que nós somos eficientes. Se eu tivesse 2.000, 3.000 agentes, que deveria... para atender um trânsito adequadamente, aí poderia ser que nós estamos em todos os pontos da cidade. Agora, se ele vem aqui, passa no equipamento eletrônico, com excesso de velocidade, ele quer que eu faça o quê?
Ele não deu as razões. O guincho, doutor. Ele só está falando da sensação. Isso é uma indústria. Mas Olhou a placa do interior, o cara entrou numa rua contramão, pinga, vai lá, para, faz o cara retornar, o cara não sabe, não tem nada a ver, não é? Eu não tenho nenhuma relação com as empresas de guincho que são credenciadas. Mas quem chama o guincho é o azulzinho. Mas tá bem, mas se ele tem uma Eu ocorrência... gosto quando eles fazem uma blitz e já tem uma fila de guinchos parados, os guinchos ali, ó, esperando. Isso é uma coisa assim, ó, Estado versus cidadão. Estado versus cidadão. O Leviatanzão pronto para morder o cara. Quer ver um absurdo? Essa sensação assim. Então escuta essa aqui. Escuta, na Washington Luiz tem uma sinalização de que é permitido estacionar até às 16 horas. Isso é pega-ratão. Não, momentinho. Ali está ali até às 16 horas. A partir das 16 horas, não pode mais estacionar. Aí então vem a guinchalhada toda e te leva o teu carro. Guinchalhada? Aí leva o teu carro. Isso é pega-ratão. Acho que a transparência e a publicidade... é permitido estacionar até às 16, porque senão eu tenho que proibir o dia todo, porque aí o senhor vai passar lá e vai dizer assim, está tudo engarrafado, tem carros estacionados. Acho que a transparência e a publicidade dos atos é fundamental. Aliás, quem julga na Jari? Quem são essas pessoas? Que critério nós temos para julgar? Quero saber quais as placas dos julgadores, dos carros julgadores. Será que eles têm multa? Maria Otília Azevedo. Aí, ó. Não haverá tribunal de exceção. Todos os seus juízes. Mas eu convido, doutor, o senhor pode ir lá acompanhar o julgamento lá da nossa Jari. Eu queria fazer isso, pedir formalmente para me notificarem, para isso, não me notificaram. Não, mas é que não é prática isso, doutor. Mas a Constituição é prática desde que ano que vai? Nós não temos... Mas o direito de defesa ele se exerce perante qualquer órgão. Desculpe, nós não temos no Brasil a cultura dos tribunais administrativos. Eles são todos autoritários. Só um pouquinho, ó. Se eu entrar lá na aeronáutica, que tem uma disciplina militar, eles vão me reconhecer o direito à defesa? Sim. Se eu entrar lá como advogado de militar, daí... Não, mesmo em qualquer procedimento administrativo. Eu estou aqui falando... Mas eu acho que... Um de cada vez. Só dizer uma coisa aqui, ó. O Supremo Tribunal, o STJ, a gente se queixa deles, etc., passa pela televisão, você vê, sabe quem são os caras, você pode até conversar com eles. Eles têm milhões de processos, pode julgo, etc. Pode bater palma. Aqui, a Jari, primeiro, não se sabe quem são, a IPTC devia dizer. E se quiser saber, não vão te dizer. Tem que saber quem são os caras. Alguma coisa está errada. Outra coisa, não se diga que tem processo demais, porque olha a complexidade. A complexidade de uma multa de trânsito, a complexidade de uma é tão profundo quanto os calcanhares de uma formiga anã. Né? Então é a complexidade. Só para saber se há ou não há. Onde está a complexidade disso? Mas essa situação te leva ao seguinte: o sujeito que depende do automóvel para se locomover, no meu caso que moro longe, se um azulzinho não for com a minha cara, em 2 dias ele me corta a carteira. Me queima a carteira. Uma ida e volta, eu estou... Então, por essa situação, tu tem que voltar na questão... Eu não vou trazer exemplo meu, mas vou trazer um exemplo meu. Eu saí daqui numa cobertura de eleições, 2 e tanto da manhã, tinha ficado no ar até 2 e tanto da manhã. Não foi azulzinho, mas foi no Pardal, ali na frente da PUC, quando tinha aquele Pardal. Passei ali a 71 por hora, ali a velocidade de 60, às 2h30 da manhã. Mandei para recorrer a Jari. Eu cometi a mesma infração se tivesse passado na hora do rush estudantil. Ao meio-dia, com as crianças atravessando. Foi a mesma infração. É falta de sensibilidade. E mais isso aí tem que ter sensibilidade. A lei... A lei, gente... O que eu interprete a lei. Aí é uma questão aí, não Mas a Jari não é para interpretar a lei? A Jari é. Por que não interpreta? Eu vou te dizer o seguinte, olha aqui, ó. Tem um viés autoritário... Porque, olha só... Claro que tem. Tu tem índice de procedência de recurso? Não tem. Mas assim, tu pode garantir tem vários que seja acima de 5%? Não. Nós chegamos a 17% dos recursos lá. Tem nas duas instâncias municipais. 17% dos processos são providos. Tem a fase que é a defesa prévia, né,
que dá em torno de 11. na segunda. De 11. A prévia aquela eu tomei De Vai 11, chegar a última, não vai dar nada. ela varia na defesa prévia, que é o ato de rever imediatamente lá o ato do poder, né? Dá de 11% a 12%, e na Jari ela varia entre 5% e 6%. Não, eu só quero te informar, deixa eu te informar uma coisa aqui. De provimento dos recursos. Deixa eu informar uma coisa jurídica de alguém que tem alguma formação e que não é muito bobo, que é o meu caso. Que já escrevi Há controvérsias, que eu já escrevi mais de 40. O senhor é só PhD, né? Eu já escrevi mais de 40 livros. Meus Só textos PhD. são citados no Supremo e em outro lugar. Eu admiro muito seus textos. Poderia até ajudar, digamos assim, alguma coisa. Eu quero dizer que o caso do Paulo, quando você tem uma lei objetiva alguma coisa. Por que você bota é proibido passar a mais de 60 na frente da PUC? Que é perigoso. Por causa do É movimento. área urbana. Não, por causa do movimento. Não é área urbana, ele só tem universidade. Tá. Não tem mais, dos dois lados. Dos dois lados. Só tem universidade. Quando não tem Dos dois aula lados. e feriados, não tem nada, aquela lei tem que ser aplicada de modo diferente, porque existe uma coisa chamada razoabilidade, proporcionalidade, que se faz desse modo. Sabe por quê? Porque se vocês fizerem, porque eu já te dei um exemplo antes, se eu caísse numa armadilha e a Jari cairia. Você citou o 29. Eu li para você que o 29... Não, mas ele é mais completo do que o senhor leu aí. Ele é mais detalhado lá. Claro, nos seus ensinos, é mais detalhado. Ele só mais exige detalhado. mais coisas. Ele é restritivo. Ele é restritivo. Ele diz que você só pode ficar em cima da calçada em caso de emergências. E com a luz E ligada. com a luz ligada. E o resto, flash ligado. e o resto é tudo restrições. A interpretação Redução é de restritiva. Se vocês... Eu gostaria só, se a prefeitura e você, que é o presidente, chegasse e dissesse, olha, nós erramos em algumas coisas. O mínimo, assim, que as autoridades não costumam fazer no Brasil. Reconhecer quando acontece alguma coisa, por exemplo, quando um promotor faz esse troço que fez, o procurador-geral tem que chegar e dizer assim, olha, nós vamos apurar, eu peço desculpas à população, não foi legal. Quando os juízes ou alguém faz alguma coisa, a população quer, no mínimo, que você esteja entendendo ela. A sensação, olha por amostragem. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Não é possível que numa cidade, considerando nossas funções, não consegui ler todos têm um 1%. problema. Todos têm um problema. Não é possível que por amostragem nós sejamos todos está errados. sentindo desrespeitada. É só isso que eu quero dizer. Vocês têm que compreender isso, que a amostragem ela representa os 70%, 80%, 90%. Então, a própria prefeitura que dá... Tem que haver uma comunicação nesse sentido. Vocês têm que se comunicar com a população nesse sentido. Muitas vezes uma confusão, falta de educação com grosseria. Isso. Eles confundem Esse é um educação com comportamento grosseria. inaceitável em qualquer servidor público. Isso não tem discussão. Mas é a regra, Capelari. É a regra. Pelo amor de Deus, é a regra. Pega aqui, olha os milhares de e-mails que estão chegando aqui. É a regra. Doutor Lênin, eu só queria fazer um comparativo para o senhor. São prepotentes, são mal educados. Aí do outro lado, a cidade sofrendo uma violência enorme, a toda hora a gente morrendo, e do outro lado multada. Quer dizer, só existe fiscalização para o cidadão comum. Exatamente. Porque o resto não funciona. Eu queria fazer só um comparativo. Eu estive, há um ano e meio atrás, na Alemanha, estava em Frankfurt, caminhando eu e mais 3 cidadãos brasileiros. Tinha uma faixa de segurança, tinha 2 policiais do outro lado da faixa de segurança. Eles multam pedestre e ciclista também. Isso. Claro, sim. Não há problema. O que mais eu me preocupo na gestão da IPTC é exatamente o abuso da autoridade ali, de aplicar Isso é uma o agente prioridade da instituição. Do agente, não a autoridade. Ele não é autoridade, é agente. Mas tudo bem, que seja, lá quem for o nome que é ele dado, acredita que é servidor autoridade. público. Lá é autoridade. O problema é que ele é autoritário. Esse aqui é o grande problema. Ele se acha investido da autoridade e se torna um autoritário. Não, desembargador, Eu já fui. Não generaliza isso. Eu estacionei, eu já tive lá que São raros. Eu anoto sempre o nome do nenhum. pessoal. Eu atravessei a rua para carregar uma caixa com flores, um negócio, lá na Padre Chagas. Isso já faz uns 4, 5 anos atrás. E pelo simples fato, enquanto estava estacionado ali, porque pedi para o menino me ajudar ali,
Chegou o cara e multou. Aí eu disse assim, por quê? É só para... Caixa era flores. Aí o cara disse, não, é assim. Não, eu sou... mas quem é que você... Você é a autoridade. Você não pode fazer isso assim. Eu posso porque eu sou autoridade. Ele disse isso. Eu fiz uma coluna, escrevi para o prefeito. Vamos agora à boa notícia do dia para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, o CAU-RS. A boa notícia do dia. Oferecimento CAU-RS, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. Reconhecimento da arquitetura brasileira. Depois de receber um prêmio maravilhoso, ser agraciado com o Leão de Ouro na Bienal de Arquitetura de Veneza, Paulo Mendes Rocha recebe o Prêmio Imperial do Japão e se torna o arquiteto brasileiro vivo mais premiado no mundo. Entre suas obras está a reforma da Pinacoteca do Estado de São Paulo, o pórtico da Praça da Patriarca, o Museu Brasileiro de Escultura e o Museu Nacional dos Coches em Lisboa são os que mais traduzem os prêmios recebidos por brasileiros. A distinção japonesa também revelou artistas brasileiros. O primeiro a receber o prêmio de distinção japonesa foi o arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer em 2004. Vamos agora ao quadro Saúde com a doutora Lídia Longinotti. Fale, doutora Lídia. Boa noite. Sou a doutora Lídia Longinotti, médica oncologista do Instituto de Oncologia Kaplan. E hoje vamos falar sobre a prevenção do câncer coloretal. Existe prevenção para o câncer de intestino? Sim. Há duas formas de prevenção. Existe a prevenção primária, é quando você muda o risco de desenvolvimento da doença. No caso do câncer coloretal, isto é possível com uma dieta rica em frutas, verduras desde a infância, não abusando de carne vermelha e gordura animal. A atividade física regular e o hábito de não fumar também ajudam a evitar a formação do tumor. A prevenção secundária é a detecção precoce de um tumor na fase inicial, quando é mais facilmente curável. Existem poucos tumores onde a prevenção secundária tem benefício comprovado, e um deles é o câncer coloretal. A partir dos 50 anos, deve-se fazer uma colonoscopia. Se este exame é normal e não tem história familiar de câncer de cólon, pode-se repetir este exame em 5 a 10 anos. Na presença de pólipos, deve-se repetir a colonoscopia em 3 anos. Já para os pacientes com história familiar de câncer de colo, pai, mãe ou irmão, recomenda-se que a colonoscopia seja iniciada 10 anos antes da idade em que o familiar teve o diagnóstico. Obrigado, doutora Lídia, da equipe do doutor Gilberto Schwartzman. Eu vou dar uma folga para o doutor Capelari respirar. Ontem nós tivemos o encerramento dos Jogos Paralímpicos. Que beleza aqui, mano. E foi uma beleza, foi emocionante. Mas lá, pelas tantas, quando da apresentação da Nação Zumbi, surge o instrumento musical, não me lembro se é uma guitarra, o que é, fora Temer. Na terceira vez tiraram a Nação Zumbi do ar. O que vocês acham, gente? Não é momento para isso. Não é momento para isso. Eu sou insuspeito para falar isso porque escrevi dizendo que no estádio, se você vai ao estádio, não é problema de você levar fora Dilma, fora Temer, aquele negócio, porque agora está parando, mas no caso do espetáculo final... Maracanã é vaiado até o silêncio, ali, como dizia o quando vai, e aí a Nação Zumbi estava contratada, ela inclusive não tinha o direito de, porque ela estava prestando um serviço. Nesse não para partido político, claro, nem para segmento. Exatamente, aí a verba pública é de todos. Então, por exemplo, as pessoas que são a favor do Temer poderiam dizer, olha, eu não paguei esse cara para isso. É nesse sentido. Eu sou insuspeito eu não sou a favor nem do isso. Eu não sou a favor nem do outro. Eu preferia até que se tivesse feito o processo eleitoral, agora vamos passar essa passagem para a escolha. Mas eu vou dizer, não é momento para isso, nem para um lado, nem para o outro. Não pode. Ali é o seguinte, o brasileiro que já está com a autoestima embaixo, não é momento de ver isso aí no mundo inteiro, e outro no momento bonito, momento de consagração, de fraternidade universal. Um pessoal mas isso vale também para as vaias ao prefeito Eduardo Paes. Sim, claro, Paulo Sérgio. É um momento de confraternização mundial. E mais ainda, o significado de uma Paralimpíada, um espetáculo de superação.
É como alguém aí... Eu, inclusive, é como vou dar de alguém... barbada e vou é uma separar coisa os fantástica. âmbitos. O âmbito do cidadão, que pode se manifestar, você pode até dizer que ele não deve, mas ele pode. Agora, o cara que está no espetáculo... Contratado, inclusive ganhando, né? Esse está vedado. Exatamente. Ele está contratado pelo Brasil, não pelo partido político. número legal. Evidente. É o Brasil que está ali, Em compensação, são a dois Vanessa da âmbitos. Mata matou a pau. com a Clara Nunes. Mas isso não surpreende, essa escumalha petista vai fazer isso a vida Que inteira. apresentação. Mas assim, ó, eu... Mas a Vanessa da Mata tem uma voz. Agora os figurinos, tu olha da Vanessa da Mata e olha que entrou em seguida. Por favor. Não, Falar em Vanessa da Mata, quem tocando com o pé. cantou o hino nacional sensacional. belamente na posse da Carmen Lúcia, eu estava convidado, eu era um dos convidados dela. O Caetano. O Caetano. Que bela, como ele cantou. Ah, mas o rapaz que cantou lá também, que é cego. Que é cego, autista. Também. Não, é que eu não autista. escutei, eu só quero fazer o registro. de tenor, que eu, né? eu Tenor, não tenor cego. eu tinha escutado. E outra É cego e tem problemas autista. autista. Quero fazer um Cego e registro dentro daquilo que o Lênio dizia, um registro assim, ó, de grande elevação pela humildade e grandeza da ministra Carmen Lúcia. Ela cometeu um pecado, um erro, ao se dirigir indevidamente aos autistas como um atributo. Na verdade, ela fez uma manifestação respeitosa pedindo desculpas Claro, a todas as famílias brasileiras que têm, sim, a missão divina e cristã de ter no seu meio irmãos que têm a condição, a qualidade de autista, porque isso é uma qualidade da personalidade. Ela teve uma grandeza muito grande, a humildade que faz as grandes Mas, de novo, personalidades. aí a intenção. Ela não Pega quis o machucar histórico ela. dela, pega o histórico da Carmen É Lúcia. uma grande figura. Tu acha que ela, Ela faz a gente acreditar em no Brasil. algum momento, É do bem. teria intenção, Eu não vi esse episódio, o que foi? entendeu? Ela fez uma referência ao autismo de forma inadequada. Aquele Ela foi negócio chamada do atenção nas redes sociais Politicamente correto. e veio ao público e fez melhor, porque a forma como ela pediu desculpa, ela enalteceu o respeito Mas profundo que ela vindo tem. dela, eu diria que nem seria necessário que se cobrasse. Mas ela dela, correu porque para fazer. Ela nunca teria essa intenção. A última pessoa do Supremo Tribunal dos 11 que teria alguma... Até porque ela tem familiar nessa condição. Ela veio a público Uma pessoa correndo, que vai se pro- enaltecer e enaltecer usa justamente o a seu qualidade. próprio carro. Esse episódio. Muito bonita o refazimento dela, muito bonito. Nós que temos algum contato com o Supremo, tu tem mais do que eu, agora estou retomando na minha advocacia, e tenho ido com relativa frequência ao Supremo, ela vai dar outro foco ao Supremo, vai dar outro tom ao Supremo, não tenho dúvida disso. Tomara. Ela não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Ela é que daquelas vai pessoas dar. que fazem acreditar no Brasil. Exatamente. Eu tenho esperança. Tenho realmente Não, eu tenho certeza. uma grande esperança que isso ela vai dar vai outro tom, eu tenho certeza. Eu não tenho certeza, eu tenho esperança. Não, eu mas tenho certeza. tomara. Pelo que eu conheço o Tá perfil iniciando bem. Eu acho que a humildade do reconhecimento de um equívoco, de conheço uma ela preocupação já mostra. desde os tempos em que havia um tempo no Brasil que havia poucos congressos de direito. Então havia um instituto de direito no Rio que fazia grandes congressos no Hotel Glória. No auge do Hotel Glória, onde desfilava o Clóvis Bornai e onde nós também fazíamos congressos. E lá, na década de 90, no início, eu já palestrava e, porque ela é um pouco mais... Ela vinha, era procuradora Eu- de Minas. de Procurador Minas, de Estado. e nós tínhamos os congressos chamados Os Notáveis, não sei o que lá, e lá estava a Carmen Lúcia com uma pequena constituição, ela arrancava aplausos, porque ela contava as historinhas. Aí eu cheguei e o taxista, e alguém não me tratou bem, eu tirei do bolso e disse assim, isto aqui é a Constituição. No início, ela tinha 2, 3 anos a Constituição. Não, então mas a como os gente- caras te tratam mal, tia? Aquilo é seus vizinhos lá, o taxista. Não, ela contando. Mas tu não conseguiu mostrar para a Zuzinha a condição é essa. Ela contava, então, que ela tirava do bolso algo que brigadeiro vai ainda era comprar agora, desconhecido. Ainda era desconhecido nessa época. E ela vai- disse que carregava no bolso a Constituiçãozinha, né? Ela disse assim, nós temos que aprender a lidar com ela, porque havia dois... Imagina, 88, até nós acostumarmos com a Constituição, demorou muito. Até hoje nós não Até hoje não, acostumamos. porque já tem 80 emendas. Mais já.
Mais de 80? 80 Muda-se a até- Constituição no Brasil com mais facilidade do que se muda uma convenção de condomínio, A gente né? procura a Constituição no setor de periódicos. Exatamente. Mas ela vai dar, eu tenho certeza, absoluta confiança, que ela vai dar um outro enfoque, um outro rumo ao Supremo. Não tenho dúvida nenhuma. Barbaridade, tu nem imagina, Capelar. Deixa eu mostrar pegar esses e-mails todos te mandar aqui. Vai voltar agora, manda já todos está lá. pronto. Os azuizinhos são provalecidos e covardes. O que estão falando aí é pura verdade. Eles se escondem para multar. Aliás, esse é o Luiz de Porto Alegre. Quem ensinou os azuizinhos foi ele aprendeu em Washington lá. Capelari contou aqui que estava olhando e tal. Daqui a pouco tinha um policial americano atrás de um arbusto multando. Foi lá que tu aprendeu. Eu estava lá nos Estados Unidos. Ele e o Sérgio Moro estudaram em Washington. Bem no período que entrou a lei do respeito ao pedestre. E eu estava no hotel a 2 quadras da Casa Branca ali. E aí saía de manhã para caminhar. Observar os... Não, fiquei... conhecer e tal. E aí me chamou a atenção um policial ali que tinha uma conversão, que tinha uma faixa de segurança. E ele chegava de moto lá, 6h30, 15 para 7 da manhã, botava a moto atrás do arbusto que tinha lá e ficava ali. O cara fazia o contorno, ele ia lá, abordava, mandava encostar, pegava a documentação e botava num bocazinho dele e ficava lá de novo. E atendia o cara quase 40 minutos depois ali. E sabe qual é a vantagem dele? E pagar, a multa era $500. $500. Eu digo, porra, é brincadeira, né? A vantagem do cara é que ele era multado, mas não tinha assalto. Vamos agora ao ponto final. Com Gima, CDL e Facinep. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo, qualidade comprovada. E SPC, a maior rede de recuperação de crédito do Brasil. Brigadeiro Raul José Ferreira Dias. Primeiro, Paulo, só para fazer um registro, eu tenho tido muitos contatos através do meu Facebook, do Brigadeiro Dias. Inclusive anuncia pro pessoal. O pessoal tem acessado, E realmente eu queria agradecer ao Mário Manuel, porque periodicamente nós temos trocado informações e eu falei para você que eu ia falar aqui ao vivo, certo, para citar o seu nome. Mas, Capelari, o que acontece é o seguinte, é como um quartel, né? O exemplo, as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Então não adianta o brigadeiro disser como é que tem que ser feito, se o brigadeiro não for lá e não fizer melhor do que o outro. No quartel é a mesma coisa. Então, o que está acontecendo? Isso em casa é assim? Mas os filhos? Tem que ser assim. Então, o que está acontecendo? É o que você viu aqui, ou seja, é o exemplo da sociedade. Sociedade, assim como ela percebe a insegurança, ela percebe este outro lado da EPTC que não é bom. Certo? Então, o que a EPTC vai fazer, o que o governo vai fazer, alguma coisa tem que ser feita. Mas a sensação da população é muito ruim. Doutor Roberto Bandeira Pereira. Eu até disse fora do ar, sugiro que possa a EPTC investir na capacitação do material humano naquilo que diz com relações humanas, ou seja, com relações públicas, pela necessidade de que a comunidade se sinta respeitada pela gente. Vou ver o lado positivo. Qual é o lado positivo? É que Porto Alegre é uma das poucas cidades no país que conseguiu reverter, segundo nos disse o Capelari, os índices de mortalidade. Isso é extremamente positivo, é o lado bom. Agora, o que nós precisamos é investir na capacitação do material humano para poder ser melhor visto na comunidade como um parceiro, como alguém que quer orientar, como um parceiro na construção de um trânsito civilizado. Doutor Isso aqui é um exemplo, e os e-mails, de que essa parece não estar sendo a visão da comunidade. Me parece que está faltando lá, com todo respeito que mereço o Capelari, está faltando lá uma orientação mais efetiva e uma educação para esse pessoal todo, eu acho que é o momento, porque não adianta tu chegar e me dizer aqui, Capelari, que a orientação é essa, se lá na ponta eles não vão cumprir. Então tem que haver, primeiro, uma educação mais efetiva e depois um controle mais efetivo. Não adianta tu ficar aqui dizendo que não manda fazer isso e eles fazem lá.
Tá na hora. Eu contei uma vez aqui que uma vez eu tive uma lição. Na época do início do cinto de segurança, eu vinha na frente da usina do gasômetro e os vizinhos me param e fazem entrar no estacionamento. Eu entrei, eles me deram um folheto me orientando a importância do cinto de segurança. Nós estamos protegendo a sua própria vida. Isso é uma garantia para o senhor e papapá. Eu me Ficou com vergonha? Fiquei com vergonha. Nunca mais deixei de usar cinto de segurança. Por muitas Naquela época não apitavam o cinto de segurança. Exatamente. Por que não pode fazer isso? Isso aí é educação. Uma no grave e outra no grave. Agora eu vou te dar uma força, Capelari. Multam logo. O Vilmar aqui, o Vilmar diz, o senhor Lênio só atravessou a rua levando as florzinhas. Daqui a pouco vem um com as frutinhas, daqui a pouco vem outro com os bolinhos, com as tortinhas. Sai um e vem outro, e assim é o dia inteiro. Que adianta então proibir? O Vilmar está te dizendo aqui. O Vilmar é uma gracinha. E eu achei. Eu estava carregando flores para minha mulher. O que eu vou fazer? Eu queria que o Vilmar queria as flores. Não, é que ele está dizendo que daqui a pouco vem um com as frutinhas, daqui a pouco vem outro com bolinho, e aí o dia inteiro com... Mas eu não estava me queixando disso, estava me queixando do tratamento, é coisa diferente. É eu que falo agora ou o Capelari? Não, é tu. Eu acho que quando a primeira coisa, sabe como vocês arrumam isso? Arrumando a jari. Vocês arrumando a jari, vocês resolvem o excesso vai correção. O excesso cai na jari. Vocês não se deram conta ainda que na jari talvez o maior problema. Ele pode corrigir os erros azulzinhos, você pega o mapa no final, vê onde errou e você tem o controle do que está acontecendo. É uma dica. Segundo, o Renato está assumindo no Grêmio, os jogadores derrubaram o Roger também foi um incompetente. Somando tudo isso, é uma tempestade perfeita, com o presidente fazendo sua campanha, a campanha não a dele, mas enfim, deixando o Grêmio, vai a Curitiba, leva uma goleada, vai a Campinas. Tudo isso está acontecendo e o Grêmio está numa zona intermediária e está apostando tudo na Copa do Brasil. E se perder, o que vão fazer? A história não perdoa, presidente, e eu estou muito preocupado com o meu time. A escolha do Renato e do Espinosa, ela foi política ou foi técnica? Antes de falar para mim, de novo, vou repetir a pergunta que eu fiz para o Lênio. A escolha do Renato e do Espinosa, ela foi política ou foi técnica? Política para ficar, porque o Renato é o sujeito que tem empatia e é o único cara que poderia dar uma resposta no fato de desastre. O Grêmio está no meio de um desastre. O Grêmio deixou de ser líder, abandonou a possibilidade de ir no G4 e só restou uma bala. Ele só tem que pegar um cara. Vanderlei Capelari, seu ponto final. Primeiro, Paulo Sérgio, quero reconhecer a qualidade dessas pessoas que estão criticando aqui. Eu acho que eu tenho que realmente levar para dentro lá da instituição. Eu, como gestor da instituição, tenho procurado não só orientar o desembargador Genaro, mas também aplicar a regra que tem lá. Tem regras claras. Não temos o código militar, mas temos um código, um manual de procedimentos que é muito detalhado e a chefia lá, ela é cobrada exatamente para que haja procedimentos transparentes e de boas maneiras. Infelizmente, trabalhamos com pessoas, não temos o regime militar, mas temos que realmente melhorar esse quesito. E eu até, se alguns dos senhores gostariam de participar de um ciclo de treinamento lá, eu gostaria muito que fosse possível. Eu acho que... Depois de caçar a minha carteira, eu até vou. Não tem problema, estamos lá, desembargador Genaro. Eu acho que lá a gente... Aliás, meio que ir, né? Mas lá é diferente. Lá é treinar os agentes de fiscalização lá. Eu acho que o objetivo sempre nosso lá é uma missão árdua, difícil. Fiscalizar não é fácil. Eu trabalho na atividade há 35 anos e sempre trabalhei na atividade de fiscalização, ou seja, de trânsito, transporte, comércio, saúde, enfim, de tudo isso. E vou dizer para os senhores que fiscalizar é uma atividade muito estressante, muito difícil, porque ele é confrontado a todo tempo e ele tem que estar muito bem preparado para não perder o rumo ali. Estamos na Semana Nacional de Trânsito, que eu queria dar ao menos uma informação. Nós estamos lá com um arquiteto que é o Pedro Gouveia,
lá de Lisboa. Ele foi o responsável pela elaboração do plano de mobilidade. Né? Lisboa hoje é uma referência em termos de convivência de pessoas. Tem azulzinho lá? Tem. Toda a cidade tem. O azulzinho, o marronzinho, enfim, a cor tem lá. Né? Alguém tem que fazer essa atividade de fiscalização. Então nós vamos trabalhar com ele na quarta e na quinta-feira, né, para tentar melhorar essa questão entre passeio e circulação. Obrigado, doutor Vanderlei Capelari. Muito obrigado pelo espaço. Amanhã temos 20 de setembro, o programa será realizado lá no Parque Harmonia. Tu vai estar pilchado? Se eu quiser, até vou. O senhor me prefere pilchado? Eu não te prefiro nada. Pergunta para a dona Aurinha. A dona Aurinha que vai determinar em casa. Eu vou pilchado. Aurinha, isso é o problema. A Aurinha que determina a tua que eu vou pilchado, eu vou. Não tem problema. A Aurinha que vai vestir ele, viu? Não posso botar, não tem problema. Chapéu de barbicacho. Aí o Lênio vai lá te chamar flores. Só não vou botar aquele vestido da Vanessa da Mata. Né? Obrigado, Genaro. Obrigado, brigadeiro. Bom, obrigado, Lênio. Vanderlei Capelari, olha aqui, não para de chegar em mim. Olha aqui, tá vendo, brigadeiro? Olha aqui, Tico, como é que eu manda vou pedir pra Vânia mudar, é uma loucura. Só não vai multar eles. Muito obrigado, boa noite. É brincadeira, fraterno. Boa comemoração do 20 de setembro. Boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família.